Mais uma vez, bom dia para todos, né? Então vamos lá, né, gente? A gente também não tem muita coisa para fazer, vocês também têm que tomar a vacina de vocês, que é o certo, ok? Muito bem. Hoje a gente vai ver um conceito importantíssimo dentro daquilo que a gente chama de eletromagnetismo. Só lembrando aos senhores e senhoras, né, que nós entendemos o eletromagnetismo como sendo o estudo de dois campos vetoriais: o campo elétrico e o campo magnético. Daí o nome, eletromagnetismo. E como os seus efeitos, né? Bem como os seus efeitos. Ok? É isso que é o eletromagnetismo todo, né? Campo elétrico, campo magnético e os seus efeitos. Então, tudo que a gente vai ver gira em torno desses dois campos vetoriais. E trabalhar com vetor, nós já sabemos, já vimos isso no capítulo anterior, na parte de força, né? Força, lei de Coulomb, força elétrica, né? A gente tem que saber trabalhar com vetor, né? Então, vamos lá. Muito bem. A história começa assim. Eu tenho uma região no espaço e lá eu coloco um corpo de prova e fico observando o comportamento desse corpo de prova. Se ele se deslocar, é porque nele atuou uma força. Então eu digo que nessa região eu tenho um campo de força. Veja bem, eu estou partindo de algo bem geral, né? Repetindo, eu tenho uma certa região e lá eu coloco um corpo de prova e observo se ele entra em movimento ou não. Se ele entra em movimento, é porque atua nele uma força. Então, essa região é um campo de forças. Esse campo de forças vai depender o quê? Da natureza do corpo de prova. Vamos ver um exemplo simples que está no nosso dia a dia aí. Está aqui esta caneta, tá bom? Vou até colocar a tampinha nela aqui, para que eu não bata o bico, né? Muito bem, aqui é um corpo de prova. Esse corpo de prova ele tem uma característica, ele é feito de uma determinada, ele tem uma certa massa. Então, quando eu deixo esse corpo aqui, ó, o que, que vai acontecer? Largar, ele cai. Por que ele cai? Porque nele atua uma força que tem a ver com a natureza deste corpo. No caso, a natureza ele possui uma massa. Então, a força que atua nele é originada a partir da massa do nosso planeta Terra. Ou seja, a Terra cria, ela origina ao seu redor um campo de força que é chamado de campo. Me responde aí. A Terra origina, né? Ela é massa, né? Origina ao seu redor um campo de forças. E esse campo de força é um campo, fala para mim aí. Eletromagnético? Não. O que é que faz o corpo cair? Que força é essa? Gravidade. Gravidade. Exatamente. Então, tá certo? Massa atrai massa. Vocês viram isso? Deveriam ter visto, se não viram, lá no primeiro ano, né? Massa atrai massa na razão direta do produto dessas massas e na razão inversa do quadrado da distância entre elas. Lei de gravitação universal, proposta por Sir Isaac Newton. Tá bom? Então vejam, massa atrai massa, certo? E carga elétrica vai atrair ou repelir o quê? Carga, certo? Então é dito que ao redor, em torno, né, de um corpo eletrizado, nós teremos um campo de forças. Que tipo de campo é esse? Um campo elétrico, porque as forças que atuam são forças elétricas. Detalhe,
Especificamente, vamos tratar agora especificamente do campo elétrico. Tá? Quando eu retiro a carga de prova, tá? Ainda assim, naquele ponto, tem uma característica do vetor campo elétrico, que é tem uma característica do campo elétrico, que é o vetor campo elétrico. Então, um campo, no caso especificamente elétrico, ele possui em todos os seus pontos o que nós chamamos de um vetor campo elétrico, que é representado, deixa eu colocar aqui o laser, que é representado por esse E, né? A letra E com uma seta em cima. A seta quer dizer que é um vetor, tá? E o E, vetor campo elétrico. Então, quando eu coloco a carga de prova, nela atua uma força de natureza elétrica. Tá? Quando eu retiro a carga de prova, ainda assim eu continuo com o campo. E cada ponto do campo possui um vetor campo elétrico. Como é que a gente define esse vetor campo elétrico? Esse vetor campo elétrico depende da carga de prova? Não. Por que que não? Porque quando eu retiro a carga de prova, ele continua lá. Então, não depende da carga de prova. Tá certo? Quem depende da carga de prova? É a força. É a força que depende da carga de prova. E em cima disso vem a definição aí de vetor campo elétrico. Veja bem, a gente está acostumado com um tipo de definição que é a definição explícita. É como se eu tivesse aí definindo a força, não é isso? Só que não é, gente. Porque a força elétrica, ela depende da carga de prova. Então, nós colocamos aí, olha, que a força elétrica é o produto da carga de prova pelo vetor campo elétrico. Se a carga é zero, a força é zero. Mas o vetor campo elétrico não. Se eu inverter essa definição aí, colocar que o vetor campo elétrico é a força elétrica dividido pela carga, vai dar a ideia de que o vetor campo elétrico depende da carga. E se ela for igual a zero, o vetor campo elétrico vai para infinito. E isso não é possível. Certo? Então, esta é a definição do vetor campo elétrico. Esta definição que eu estou marcando aqui, ó, esta é a definição do vetor campo elétrico. É uma definição implícita, porque ele está dentro de uma equação. Tá? Ele não está separado, ele não está isolado. É isso que eu quero dizer, né? Vocês estão acostumados mais com a questão do isolado. Ele não está isolado aí. Tá bom? Ok? Tudo isso porque ele não depende da carga de prova, ele depende apenas do ponto. O vetor campo elétrico é uma função daquele ponto ali, tá? Que eu estou colocando agora aqui para vocês. Tá bom? O que está originando este campo elétrico? Eu não sei, não me interessa. Por isso nós chamamos de definição geral. A definição geral é aquela que eu não estou preocupado com quem está originando este campo de forças, esse campo elétrico. Tá bom? Então, vamos trabalhar nesse aspecto aí, só força, né, quando eu coloco uma carga de prova. Bom, mas a gente precisa, já que ele é um vetor, a gente precisa aí definir as características desse vetor campo elétrico. Tá bom? As características do vetor campo elétrico são direção, a mesma da força que atua, na carga de prova. Então, se a força que atua na carga de prova é vertical, naquele ponto,
aonde eu coloquei a carga de prova, o vetor campo elétrico é vertical. Tá bom? Se a força que atua na carga de prova é horizontal, então naquele ponto ali o vetor campo elétrico é horizontal, ou seja, tem a mesma direção. Sentido. O sentido vai depender do sinal da carga de prova. Se a carga de prova for positiva, força e vetor campo elétrico possuem o mesmo sentido. Se a carga de prova for positiva, força e vetor campo elétrico possuem o mesmo sentido. Mas se a carga de prova for negativa, o que acontece? Força e vetor campo elétrico possuem sentidos opostos. O que eu quero dizer aqui? Olha só, preste bem atenção. Eu considerei essa carga aqui, deixa eu colocar aqui o pincel, né? Eu considerei esta carga aqui como sendo positiva. Se ela fosse negativa, né? Vou colocar bem aqui, ó. Caso, né? Caso, acho que vai dar aqui. Caso esta carga fosse negativa, a força que atuar nela, carga menor que zero. Vou tentar, tá? Me perdoe se não estiver bem legal aqui. A força que atuar nela ia ter um sentido contrário dessa. Então, vejam, quem está mudando aí? Quem está mudando de sentido? É a força. Por quê? Porque quem depende da carga de prova é a força. O vetor campo elétrico ele vai continuar aqui sem nada acontecer com ele. Então, vejam, quando a carga de prova é positiva, eles possuem o mesmo, desculpa aí, tá horrível isso. Vou apagar aqui. Eu não tenho ainda essa habilidade, mas a minha letra não é bonita mesmo, tá? Ana Caroline. Ana Caroline. Tá bom? Vamos lá. Então, aqui. Mesmo sentido. Eu acredito que a maioria de vocês deve ter uma letra muito bonita, porque, principalmente o pessoal de edificações aí, né? Não faz os projetos, bonitinho, as letras são belíssimas. Mas, quando a carga de prova é negativa, eles possuem sentidos opostos. Ou seja, quem mudou de sentido? Quem mudou foi a força, tá bom? Intensidade. Ora, a intensidade é só uma questão aí, tá bom, gente? De lógica, tá? A intensidade, ela é a intensidade do vetor campo elétrico é a intensidade da força dividido pelo módulo da carga, tá bom? Aqui não entra sinal. Vai dar um negócio aqui, só um minuto. Sinal menos. Aqui não entra sinal menos, tá bom? Muito bem. Então, no sistema internacional, a unidade. Ora, desculpa, se a força é dada em Newton e a carga elétrica ou quantidade de carga, a gente viu isso na aula passada,
é dada em Coulomb ou Coulomb, então a intensidade do vetor campo elétrico no sistema internacional é dado em Newton por Coulomb. Pode ser também volt por metro, mas eu só posso demonstrar isso para vocês na próxima aula. Pode ser também volt por metro, tá bom? Então, eis aí a apresentação, a definição geral do vetor campo elétrico, tá bom? Então, visto a definição geral do vetor campo elétrico, vamos agora fazer um exercício. Fiquem atentos, mais uma vez eu peço aos senhores e senhoras e senhoritas, né? E ou senhoritas, ok? Como a gente faz a resolução? Aí. Vamos ler a questão. Uma carga elétrica Q fica sujeita a uma força elétrica de 4 milinewton. Milinewton, ou seja, um submúltiplo. Ao ser colocada num campo elétrico, cujo vetor tem intensidade de 2 kN. Tem um vetor, né? Tem uma intensidade de 2 kN por Coulomb. Quilo é um múltiplo. Quilo é 1000, tá bom? O valor da carga elétrica Q em microcoulomb é de... Olha só, várias coisas têm que ser chamadas a atenção aqui. Primeiro, principalmente aqui, ó, nessa unidade. Milinewtons. Depois, aqui, ó, quilonewton por coulomb. E, finalmente, que ele quer a carga, o valor da carga, módulo, portanto, em microcoulomb. Então, você tem que saber fazer aí, utilizar esses múltiplos e utilizar os múltiplos e submúltiplos. Então, vamos lá. Solução, vamos lá. Para calcular o valor da carga elétrica Q, basta utilizar a equação do módulo do vetor campo elétrico, o qual é dado por... Então, está aí, ó, né? Aí é igual a FE sobre o módulo de Q. Sendo, olha só, preste bem atenção, sendo FE é igual a 4 milinewton. Eu vou ter que passar aqui, ó, esse mili, basta trocar por 10 a menos 3. Foi só o que eu fiz aí, ó. Troquei o mili, que é a milésima parte, portanto, 1 dividido por 1000, ou 1 dividido por 10 à terceira. Então, 1 dividido por 10 à terceira é a mesma coisa que 10 a menos 3. Tá certo? Vamos agora para esse outro aqui, ó. Isso aqui é o quilo, né? O quilo, ele significa 1000. Ou seja, 1000 é 10 à terceira. Tá? 1 quilograma, 1000 gramas. 1 quilolitro, 1000 litros. 1 quilômetro, 1000 metros. 1 quilohertz, 1000 hertz. Ok? Então, o quilo aqui, tá bom? Isso aqui não é válido para a questão lá de processamento, na parte de informática, tá bom? Porque lá é uma outra base. Lá é a base binária, tá bom? Aqui, por exemplo, kilobyte, né? Um kilobyte não é 1000 bytes, tá bom? Se eu não me engano, é 1020, se eu não me engano, tá? Então, não é válido esse quilo lá para a questão de velocidade de processamento, armazenamento de memória, tá bom? Então, aqui o quilo é 10 à terceira mesmo, tá bom? Obtém-se o quê? Está aqui a resposta, olha. O quê? Que, inclusive, eu vou tirar aqui, ó, dá licença, porque eu deixei um quezão aí, né? E eu estou trabalhando com um quezinho
só por uma questão de estética, tá bom? Vou entrar aqui no programinha que eu tenho, vocês vão ver aí que é o MathType, tá bom? Só para colocar esse Q minúsculo aí. Estou esperando ele entrar. Ele demora um pouco para acordar. Depois que ele acorda, pronto, aí já está aqui. Vocês estão vendo aí, ó. Entrei aí no MathType, né? Ajeitei aqui. Apareceu um bocado de coisa que aparentemente não tem nada a ver, está aqui. Vamos agora fazer a continha, né? Fazer a continha, preste atenção. Vejam, eu não fiz praticamente conta nenhuma aí. Fiz? Não fiz. Tá? Às vezes, quando é valor numérico, não precisa substituir lá para fazer a continha, salvo algumas exceções. Mas você, lá na sua resolução, que você vai apresentar lá, o seu grupo vai apresentar, você não precisa fazer a continha. Eu faço só para demonstrar como é que fica, tá bom? Então, vamos lá. Aqui vai ficar no lugar do E, né? Aqui vai ficar 2 vezes 10 a terceira. Eu vou fazer com a unidade, que é para cancelar a unidade, tá? Eu fiz isso na aula passada para vocês. Newton por Coulomb. Aí vem o módulo da força. Quanto é o módulo da força? 4 vezes 10 a menos 3 Newton. Dividido pelo valor. Quando a gente fala valor, tá? É o valor absoluto, tá? Então, olha só. Este N vai embora com este N aqui. E esse 2 vezes 10 a menos 3... Ah, tá. O Coulomb vai passar para cá, para cima, ó. Esse 2 vezes 10 a menos... Esse 2 vezes 10 a terceira vai passar dividindo. E o Q vai passar para o outro lado, né? Estou isolando. Vamos lá. Vai ficar 4 vezes 10 a menos 3, o Coulomb, não esqueçam. E aqui 2 vezes 10 a terceira. Só de posse dessa continha aqui, você já sabe qual é a resposta. Por quê? Quanto é 4 dividido por 2? Dá 2. 4, 3, 2, 1, meio. Então, a resposta já está aqui. Ó. Não precisava mais. Lá no Enem, você não precisa fazer mais o resto da conta. Pelo amor de Deus. Eu sei que vocês vão fazer o Enem, certo? Então, vai ficar, né? Agora, vamos lá. Esse 10 à terceira vai ser jogado para cima, ele troca o sinal do expoente. Não esqueçam do Coulomb. E isso daqui vai dar 2 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, conserva a base e soma algebricamente os expoentes. Menos 3 com mais menos 3 dá menos 6 Coulomb. O 10 a menos 6 Coulomb, a gente sabe que é o Mi. Ok, gente? Tá legal aí? Eu fui bem no detalhe, acredito eu, né? Fui bem no detalhe aí, para a gente mostrar como é que faz a continha. Repetindo a todos vocês, alunos e alunas, tá? Você não precisa, na sua lista, fazer essa continha. Exatamente porque não me interessa a continha, porque o resultado vai dizer se você acertou ou não, tá bom? Se você acertou ou não. Mas é preciso fazer a conversão. Ah, é 4 milinewtons, passou para 4 vezes 10 a menos 3 newtons.
Sim, é preciso que eu quero saber se você sabe fazer isso. Tá bom? Quando é que você vai fazer uma conta? Já que eu acho, né, que a maioria dos testes lá, são de múltipla escolha. Então, quando é que você vai precisar fazer a continha? Quando o exercício, né, pedir um valor. Aí você vai precisar resolver, né, do jeito que a gente resolveu. Mas não é obrigado a fazer a conta. Tá? Preste bem atenção nisso, tá bom? Preste bem atenção nisso aí. Deixa eu tomar uma água aqui. Uma água. Para hidratar a minha garganta. Muito bem. Então, vamos continuar. Agora sim, vai me interessar saber quem está gerando o campo elétrico. Então, vou trabalhar aí, basicamente, três tipos de fonte de campo elétrico. Tá? A priori, três fontes de campo elétrico. Tá bom? A primeira delas, a mais simples, é quando o campo elétrico é gerado por uma carga pontiforme. Portanto, campo elétrico de uma carga pontiforme. Certo? Então, aí eu tenho uma carga geradora, que é esse Qzão, tá? Só para diferenciar aí da carga de prova, né? E uma carga de prova, o Qzinho. Nesse caso específico aí, né, a força vai ser de repulsão. Cargas de mesmos sinais, olha só, cargas de mesmos sinais, essa força aqui é uma força de repulsão. E como a carga de prova é positiva, mesmo, olha, eu estou usando a regra geral aí, mesmo sentido. Veja como encaixa perfeitamente agora. Se esta carga de prova fosse negativa, esta força não seria mais de repulsão, seria de atração. Então, força e vetor campo elétrico teriam sentidos contrários, né? Porque ficou meio estranho aqui, eu vou melhorar a seta aqui. Ok, galera. Então, vamos lá. Vamos definir as características agora deste caso específico, em que o campo elétrico é gerado por uma carga pontiforme. Quais as características do vetor campo elétrico? Vamos nós. Direção. A mesma da reta que une a carga geradora Q ao ponto considerado. A gente chama aqui de direção, tá? Radial. A gente vai já explicar isso lá no final, tá? A direção é radial. Por quê? Porque eu vou considerar a carga no centro, né? E para qualquer ponto, olha, se eu pegar esse ponto aqui, ó, esse pontinho aqui, se eu pegar esse ponto, não interessa mais aí a carga de prova. Se eu pegar esse ponto, aqui afastado a uma distância R', então aqui estará o vetor, só um minuto, ficou feio, melhorei, aqui vai estar o vetor R'. Olha como ele é radial, tá vendo? Ou seja, eu tenho aí como se eu tivesse a carga no centro aí, né? E no raio, né? Igual a bicicleta lá, né? E no raio lá, os vetores. Bom, só que esse vetor, ele pode ser divergente,
que é o caso aqui. Por que que esse vetor aqui é divergente? Bora olhar só para o vetor campo elétrico. Porque a carga é positiva. Está saindo em relação à carga. Esse aqui é a mesma coisa. Se a carga geradora, esquece a carga de prova. Se a carga geradora fosse negativa, o sentido seria convergente. O que significa convergir? Entrar em relação à carga. Está aqui a carga, eles vão estar entrando. Tá? A carga positiva saindo, divergente. Convergente entrando, tá bom? Então, nós temos aí o sentido aí do vetor campo elétrico originado, né, por uma carga pontiforme ou carga pontual. Intensidade. Ora, como é que eu chego nessa equação? Está lá na apostila de vocês. Vocês têm que ler a apostila, porque aqui na aula é apenas um resumo, né? Mas está lá demonstrado, né? A gente vai usar a força, né? A força é módulo de Qzão, módulo de Qzinho. Vou fazer aqui rápido, né? Não custa nada, né? Vou fazer aqui rapidinho. Então, aqui, o que é a força? A força é Q vezes 0. Tá? Vou colocar o módulo aqui para descargo de consciência. Por outro lado, pela lei de Coulomb, é K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, dividido por R quadrado, que é igual a módulo de Qzinho vezes o E. Olha aquilo que eu falei para vocês desde o início. Esse cara aqui não depende da carga de prova. Então, vai ficar K, módulo de Qzão, sobre R ao quadrado. Aqui o módulo não entra sinal negativo. Não esquece disso, o módulo, tá bom? Eu também posso representar isso daqui através de um gráfico, né? E versus Rzinho, ou seja, como é que a intensidade do vetor campo elétrico varia com a distância da carga ao ponto considerado. É através desse gráfico. E aqui a gente precisa entender por quê. Eu vou só fazer para quando dobra, tá? E depois a gente faz aí para... Depois é só fazer uma extensão. Olhem bem para cá, porque eu sei que tem questões lá na lista que está relacionado com isso, tá bom? Tem questão lá na lista, né, de exercícios que está relacionado com isso. Olha, cadê? Deixa eu ver, localizar aqui. O E já está aqui, ó. Então, quando a distância é R, a intensidade do campo elétrico é o E, né? Agora vamos para o E'. O que é o E'? Vamos considerar esse cara aqui, né? O E'. O E' está relacionado com dois R's. O E' está relacionado com dois R's. Presta atenção, fica olhando. K, módulo de Q. Quanto é a distância, gente, agora? 2R. Então, vai ficar 2R ao quadrado. Ou seja, quem vai ao quadrado é a nova distância. Portanto, 2R. Tá legal? Bom, vamos fazer a continha aqui. Como é que fica? K, módulo de Q, falta aqui o outro lado, sobre quanto é 2 ao quadrado? 4. Quanto é R ao quadrado? Ora, é R ao quadrado mesmo. O que é que você percebe aqui? Que
essa parte que eu estou circundando é o E. Deu certinho aí, não foi? Então, resposta. Mas já tem um 4 aqui embaixo sobrando. Então, vai dar E sobre 4. Simples assim. Ou seja, se eu dobro, olha, se eu dobro a distância, eu sei, como é inversamente proporcional, a intensidade do vetor campo elétrico vai diminuir. Aumentou a distância, vai diminuir. Se ela aumentou 2 vezes, quanto é 2 ao quadrado? 4. Então, a intensidade do vetor campo elétrico vai diminuir 4 vezes. Agora, se a distância aumentar 3 vezes, que é esse caso aqui, ó, bem aqui embaixo, seria o E. Eu digo que eu não vou fazer, acabo fazendo, sou demais, né? K módulo de Q sobre... Opa, desculpa. Já estou adiantando aqui o meu lado. 3 ao quadrado, 9. Quem é esse cara aqui? Não é o E? É o E, né? É o E. Então, E, 2 linhas, vai ficar E sobre 9. Que é esse cara bem aqui embaixo, ó. É 2 linhas, é o E sobre 9. Então, fique atento. Se a distância aumentar 4 vezes, 4 ao quadrado dá 16. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, o que vai acontecer é que a intensidade do vetor campo elétrico vai diminuir 16 vezes, tá bom? Isso é válido quando a distância aumenta. E quando a distância diminui, a intensidade do campo aumenta. Se a distância diminuir pela metade, vai ficar R sobre 2 ao quadrado. Vai dar R quadrado sobre 4. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a intensidade vai aumentar 4 vezes. Tem uma questão já na terceira lista. Então, se a distância diminuir pela metade, a intensidade do vetor campo elétrico vai aumentar quantas vezes? Vou fazer bem aqui em cima, olha. Esse é um caso aqui, tá? Se agora o R, vou colocar aqui 3 linhas. Eita, essa minha linha ficar muito grande. For igual a R sobre 2, olha, vai ficar o E, 3 linhas, é igual a K módulo de Q sobre, vou colocar logo direto, R quadrado sobre 4, divisão de fração, esse 4 que está no denominador do denominador vai lá para cima. Então, conclui-se que, cadê? Esse é 3 linhas é igual a, fala para mim, 4 vezes o E. Eu estou demonstrando que se a distância diminuir pela metade, a intensidade aumenta 4 vezes. Tá bom? Então, aqui a gente trabalhou bastante essa questão aí do gráfico, diretamente, inversamente proporcional ao quadrado da distância, porque isso cai lá na prova de matemática do Enem. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Fazer algo, né, um exercício aí, com respeito a essa situação aí. O vetor campo elétrico no ponto P, no ponto A, figura ao lado, devido ao campo elétrico gerado por uma carga elétrica pontiforme, que tem intensidade
de 104 newtons por coulomb. Então, bem aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, a intensidade desse cara, o módulo do EA, né, é 104 newtons por coulomb. Direção dele aqui, horizontal, sentido para a esquerda. Quando eu olho aqui para a carga, né, ele quer saber o sinal da carga na letra A. Quando eu olho para cá, eu vejo que esse vetor aqui, ó, ele é divergente. Divergente. Em relação a quem? Em relação à carga. Isso só é possível se a carga for positiva. Lembre-se, né? E lá no ponto B? Lá no ponto B, olha só. Tá? Como a carga é positiva, aqui no ponto B, ó. Não saiu legal, mas deu para entender aí, né? Aqui o EB é vertical e para cima. Por quê? Porque a carga é positiva. Então, ele tem que ser divergente. Então, ele está saindo em relação à carga, tanto um como o outro. Tá? E por falar nesse outro, ele quer saber também qual a intensidade do vetor campo elétrico no ponto B. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Presta atenção. Só me responde, me fale alguma coisa, pelo amor de Deus, aí, tá? Se eu perguntar para vocês qual a distância entre a carga e o ponto A, olhem para a figura. Qual a distância entre a carga e o ponto A? Me respondam, por favor, tá? Cadê a galera? Estou com Mas, quantos aí? professor, a carga, ela é... Qual das cargas? Qual é a carga? Então, já vamos começar. Eu vou até fazer isso, né? Que é para você aí me responder agora. É você que vai me responder. Está aqui. Amplie. Tiago, acho que foi o Tiago que perguntou. Tiago, quantas cargas elétricas nós temos aí? Duas? Tu está vendo a segunda aonde, exatamente? Ah, não é o EA e o EB? Então é o quê? Não. É o vetor campo elétrico no ponto A. Não tem carga lá. Eu estou falando desde o início para vocês que o vetor campo elétrico não depende da carga de prova. Tá bom? Se tivesse uma carga de prova ali no ponto A, eu teria uma força elétrica. Certo? Então, no ponto A, não tem carga, bem como no ponto B. Está claro? Está Sim. claro? Muito bem. Quantas cargas nós temos aí nessa Então só figura? uma. Só uma. Muito bem. Isso que não é importante, porque tu não estavas entendendo, né? Isso é normal? É. Claro que é normal. Né? Então, é importante a gente dar essa parada estratégica para retomar. Muito bem. Muito boa a sua participação. Excelente, não foi boa? Tá bom, gente? Então, só tem uma carga. A pergunta foi a seguinte: vocês conseguem me dizer qual a distância entre a carga e o ponto A? Professor, só para recapitular, a carga é o quê, né? É o quê? Eu estou falando isso desde a aula passada. A Então a gente quantidade pode fazer de Pitágoras? carga. Então tá, vamos lá. Então, me diga lá, qual a distância? Olha, o Jorge Machado diz 8 quadradinhos. Excelente. Eu só não posso dizer de quantos centímetros é cada quadradinho, tá certo? Mas eu vou precisar disso? Não, não vou precisar.
Agora, Jorge ou outro pode dizer qual a distância entre a carga geradora, que é a carga Q grande, e o ponto B? 2 quadradinhos. 2 quadradinhos. Tá. Também não sei quanto vale, mas como é quadrado, né? Quadradinho tem lados iguais. Então, se eu disser, preste atenção agora. Esse é o fio da meada agora. Se eu disser que a distância. Opa, não vou poder riscar aqui. Se eu disser que a distância entre a carga geradora e o ponto B é RB. E se eu disser que a distância entre a carga geradora e o ponto A é RA. Então, como é que eu vou relacionar o RA com o RB? Eu vou dizer que o RA é igual a quanto? 4 vezes RB. 4 vezes RB. É uma coisa aparentemente simples, mas que esse é o desenrolar desse item B. Esse é o desenrolar do item B. Tá bom? Vamos ver a solução. Bom, o sinal da carga Q é positivo, pois no ponto A o vetor campo elétrico é divergente em relação à carga. Isso nós já tínhamos respondido. Para determinar o módulo do vetor campo elétrico no ponto B, escreve-se respectivamente para os pontos A e B. Olha, igual como nós fizemos ainda agora. O EA é K vezes Q, porque é positivo, eu não preciso colocar o módulo K vezes Q sobre RA ao quadrado. E o EB, K vezes Q sobre RB ao quadrado. Certo? O que é que essas duas equações têm em comum? Fala para mim aí. É o mesmo para elas. Mesma carga. Só a carga Mesma e a constante. constante também, né? E a constante. Não é isso? Ou seja, elas têm em comum a constante K e a carga Q. Então, logo, se eu utilizar esse artifício matemático, esse RA ao quadrado vem para cá, multiplicando. Idem para o RB ao quadrado, eu posso escrever, ó, EB vezes RB ao quadrado, está aqui, ó. Eu investi aí, né? EB vezes RB ao quadrado, está aqui, é igual a EA vezes RA ao quadrado, já que os dois produtos são iguais a K vezes Q. Então, eles são iguais. Tá bom? E aquele detalhe lá que eu falei para vocês. Para RA igual a 4RB, com EA igual a 104 newton por coulomb, obtém-se 832 newton por coulomb é a intensidade nesse ponto B. Tá bom? Ou seja, olha só aqui. Eu vou desenrolar a continha bem aqui, ó. Vai ficar EB vezes 4FB. Luiz Fernando. Deixa eu anotar aqui o nome do Luiz Fernando. Bom dia. Tá bom, gente? Então, olha só aqui. O EB.
O EB é a minha incógnita, tá bom? Eu quero saber quanto vale a intensidade do vetor campo elétrico lá no ponto B. Olha, presta bem atenção. Toda vez que eu falo intensidade, não tem a seta. Esse cara aqui, quem é? É o vetor. Tem a seta. Esse outro aqui é o vetor, tá bom? Presta bem atenção para vocês não representarem errado, tá? Esse aqui é o vetor. E o vetor tem direção, sentido e módulo, ou intensidade. Já sem a seta, é só o módulo ou intensidade. Tá claro isso? Tá certo? É errado você escrever assim, ó. O EA é igual a 104 newtons por coulomb. Isso aqui estaria errado. Por quê? Não teria que ter esta seta aqui, porque isso daqui é um valor. E o valor é a intensidade, ou módulo. Tá bom? Olha só como eu representei aqui, ó. Sem a seta. Tem que ser criterioso. Eu sei que vocês são criteriosos, né? O técnico ele tem que seguir aquilo que está lá, né? O que manda, como diz o popular, o figurino. Então, se o RA é igual a 4RB, então vai ficar aqui o RB, repete, ó, RB quadrado. Quanto é o RA? 104 no sistema internacional. E o RA? 4RB. Então vai ficar 4RB ao quadrado. Então vai ficar EB igual, não, vezes, né? Ficou errado. Deixa eu só apagar aqui. Aqui eu me empolgo às vezes, tá? Vai ficar vezes o RB ao quadrado é igual 104. Quanto é 4 ao quadrado? 16. Vezes RB ao quadrado. Esse RB ao quadrado simplifica com esse outro RB ao quadrado e aqui vai dar 832. O resumo da ópera. O resumo da ópera. Né? Eu fiz a matemática aqui, mas existe o resumo aqui. Qual é o resumo? Se a distância entre o vetor campo elétrico, né? Desculpa, se a distância entre a carga e o ponto diminuir 4 vezes, a intensidade do vetor campo elétrico vai aumentar 16 vezes, porque vai dar aquela divisãozinha de fração, né? Vai ficar R sobre 4. Foi o que deu. Esse é o resumo da ópera. Claro que eu estou fazendo agora de uma forma matematicamente mais apresentável. Mas o resumo é esse. Qual é o resumo? Se a distância diminuiu, não foi isso que aconteceu? Ó? A distância, quando passou do RA para o RB, diminuiu quantas vezes? Diminuiu 4 vezes. Então, se diminuiu 4 vezes, a intensidade do campo aumentou 16 vezes. Tá? Diminuiu 4 vezes, a intensidade do campo aumentou 16 vezes. Aí pega o 104 e multiplica por 16. Mas aqui, como eu falei para vocês, eu fiz uma apresentação mais. Tá? É sério mesmo? Só um minutinho aí. É verdade, né? É verdade. Só corrigindo aí.
Só um minutinho aqui. Deixa eu manter aqui, só um minutinho. Vamos lá. Ah, meu Deus. Eu só vou escalar, tá bom. Vocês estão vendo aí a calculadora, né? 104 vezes. Já era para eu prever isso, que é 100, né? 16. 1.600. É o dobro que está aqui, né? 1.664, é verdade. Então, eu vou entrar aqui. Mil seiscentos e sessenta e quatro. Pronto. Só arredando um pouquinho para cá. Eu vou aumentar aqui. Vou riscar bem aqui, tá? Cadê o riscar isso? Mil seiscentos e sessenta e quatro. Quem foi que falou aí? Quem foi que chamou a atenção, por favor? Fui eu, Eu quem? o Jorge. Rapaz, só tem um Jorge, é? Só o Jorge Machado, né? Sim. Vou marcar aqui o teu nome, tá, Jorge? Muito bem. Tá? Muito bem. Marquei aqui o teu nome. Beleza? De repente, precisar de um meio ponto aí, Jorge já está seguro aí para passar. Ok, Jorge. Obrigado mais uma vez, tá bom? 1664. Muito bom. Tá claro, gente? Então, o que eu quero trabalhar com vocês é essa ideia, tá? Que se a distância diminuiu 4 vezes, né, a intensidade do campo, 4 ao quadrado, 16, tá bom? Então, lá vamos nós. Tem mais um exercício aqui, ó. Aí eu quero chamar a atenção para vocês de um detalhe, tá? Isso aí é uma armadilha. O módulo do vetor campo elétrico produzido por uma carga elétrica Q tem acho que é num ponto P, né? Não, vamos lá. O módulo do vetor campo elétrico produzido por uma carga elétrica Q em um ponto P é igual a E, ou seja, o módulo, tá bom? Do vetor campo elétrico é E. Dobrando-se a distância entre a carga e o ponto P, por meio do afastamento da carga. Está aqui o ponto P, tá? Uma distância R. Eu vou dobrar distância 2R. Mas o ponto P está fixo e a carga que está sendo afastada. Por meio do afastamento da carga, tá? Então, em primeiro lugar, é dobrando-se a distância, né? Dobrando-se a distância. Então, o R' vai ser quanto? 2R's. E dobrando-se a carga, também, ó. E dobrando-se também o valor da carga. Então, o Q'. Estão entendendo? Quer dizer que a gente não está mexendo só na distância agora. A gente está mexendo também na carga. Está claro isso, gente? A gente está mexendo também na carga. Está claro? Agora? Ainda agora foi só a distância, não foi? Que a gente mexeu? Agora a gente está mexendo também na carga. Tá bom? O módulo do vetor campo elétrico nesse ponto muda para
Então, está aqui a resposta, está aqui as alternativas. 8 é. Bom, gente, o que a gente tem que pensar? Que se fosse só a distância dobrando, né? Se a distância dobra, a intensidade do vetor campo elétrico diminui quantas vezes? Me respondam aí. Se a distância dobra, a 4 vezes. intensidade diminui 4 vezes. Muito bem. Então, seria a letra B de bola, né? Aí que eu digo para vocês que é a armadilha. Por quê? Porque o cara não leu o resto. Só que a carga também está dobrando. E a carga está onde? No denominador ou no numerador, gente? Numerador. No numerador. Então, vai ter um 2 em cima. Realiza aí, realiza aí. Vai ter um 2 em cima e um 4 embaixo. Eu vou fazer uma simplificação. 2 em cima com 4 embaixo. Quanto é que dá o resultado dessa simplificação? Fala para mim. Fica sobre 2, professor. É sobre 2. É a alternativa B de bola? Não. Não. Vejam, quando você vai entendendo, né, a lógica, porque a física é lógica, né? Deixa eu colocar aqui a minha câmera. O sistema está um pouco lento. Quando a gente vai entendendo a lógica que está por trás disso, fica muito mais fácil. Tá bom? Fica muito mais fácil, porque você já sabe qual é a resposta. E isso é importante, obviamente, principalmente, eu diria, né, para a prova do Enem. Porque isso cai na matemática, brinca de pira, tá bom? Beleza? Então vamos lá, já sabemos qual é a resposta, né? Teve uma aluna que falou aí para mim, que eu não sei quem foi, não lembro, né? A alternativa, por quê? Porque, ó, ficou E sobre 4. Mas só que a carga também dobrou. E esse 2 vem para cá, para cima. Ó. Então, simplificando, né, vai ficar E sobre 2. Simples assim. Mas bora fazer a matemática, né? Porque isso daí não acontece aleatoriamente. Vamos fazer a matemática. Solução. Para determinar o módulo do vetor campo elétrico, após o afastamento da carga, escreve-se as intensidades dos vetores antes e depois do afastamento, respectivamente. Então, está aqui. Ó. Antes, kq sobre r quadrado. Tá bom? kq sobre r quadrado. Depois, L' é igual a K Q'. Por que eu coloquei o Q'? Porque o Q' mudou também. Certo? O Q' mudou. Desculpa, a carga mudou. Me perdoe. A carga mudou. Então, a única coisa que tem em comum aqui, ó, é a constante. Então, o que vai acontecer? Esse R quadrado vem para cá e o Q vai passar dividindo. O R' ao quadrado passa multiplicando e o Q' dividindo. Agora, olha como é que fica. Tá? Só para a gente fazer a representação matemática. Tá bom? Da coisa. Muito bem. Olha, como Q' é igual a 2Q. Então, vou colocar aqui no lugar do Q' 2Q. Onde é que está a resposta? Está aqui do lado. Eu acho que não tem nada aqui, né? Então, L' vezes. Quem é o R'? É o 2R. Então, vai ficar 4R. Tá bom? Aqui embaixo, o Q'. 2Q. Do lado de lá, faltou um quadrado aqui, rapaz. R quadrado sobre o Q.
Tá? Mais uma vez, a única coisa que tem em comum aqui agora é o K, porque até a carga mudou. Então, olha só como é que vai, ó. R quadrado vai com esse R quadrado e o Q vai com o Q. O 2 passa multiplicando, ou simplifica logo daqui, ó. Pá, aqui dá 2. O 2 passa dividindo, morreu a parada, alternativa E. Como nós já havíamos previsto. Notem que lá no Enem você não precisaria fazer essa continha, não precisa provar isso aí. Basta você entender. Mas você tem que ficar atento até o final do enunciado. Até o final do enunciado. Tá certo? Não esqueça desse detalhe. Beleza? Acho que não ficou nenhuma dúvida aqui, né, gente? A gente está construindo aqui uma lógica para se trabalhar com isso. Eu não fiz isso lá para a força. A força, a ideia também é a mesma, porque a lei de Coulomb é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E vocês devem ter questão lá na lista, tá bom? Vocês devem ter questão lá na lista na primeira lista, que trabalha isso. Então, vocês já estão tendo agora uma explicação mais detalhada, tá? Deve ter questão lá na lista. Bom, a outra fonte que a gente vai trabalhar é quando eu tenho mais de uma carga pontiforme originando o vetor campo elétrico. Quando eu tenho mais de uma carga pontiforme originando o campo elétrico, como é que eu acho o vetor campo elétrico num determinado ponto? Aí, gente, entra um princípio, né, muitíssimo importante, né, que é o chamado princípio da superposição. E o que é o princípio da superposição? Eu tenho várias coisas lá, tá bom? Que vai dar só uma. Por exemplo, eu tenho vários vetores, mas que esses vetores são só artifícios que eu vou utilizar para achar um único vetor. Porque lembrem-se, que você vai me perguntar, né? Mas, professor, o senhor não tinha dito que em cada ponto só tem um vetor? Isso é verdade, só tem um vetor. E por que agora o senhor colocou aqui, olha, N vetores? Porque esse é o artifício que a gente está utilizando para achar o único vetor, para achar o vetor único aí, que é o vetor campo elétrico resultante. E tudo que é resultante é soma vetorial, é composição vetorial. O pessoal de edificações entende bem essa parte aí, né? É a composição vetorial, é a soma vetorial. Então, a gente tem que ficar atento para essa questão da soma vetorial, que nós já trabalhamos isso lá na aula anterior, né? A composição de dois vetores. A gente usa a regra do paralelogramo, né? Aí tem aqueles casos particulares, né? 0 grau, 180 graus, 90 graus. 0 graus eu somo as intensidades. 180 graus eu subtraio as intensidades. Olha só, eu não estou subtraindo o vetor. O vetor é sempre somado, tá? Eu estou falando de intensidade. Eu subtraio, eu faço a maior menos a menor. Se formam 90 graus, teorema de Pitágoras. Nós vimos isso lá na aula passada. Beleza, galera? Beleza? Então, vamos lá. Só nos resta o quê? Fazer um exemplo, né? Que é o nosso exemplo 4. Aqui, a gente tem que atentar para um detalhe, né? 3 cargas positivas e idênticas, elas são idênticas. E o valor delas, 2 microcoulomb. São todas positivas, né? Ocupam 3 vértices de um quadrado de lado 30 centímetros no vácuo. O módulo do vetor campo elétrico resultante no vértice sem carga em 10 à quinta
Newton por Coulomb. Olha só, detalhes aqui, os detalhes, né? Deixa eu riscar aqui. Vou logo 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Já passei aqui para o sistema internacional, né? O Mi, tá? 30 centímetros. Então, isso daqui é o lado, né? O lado é 30 centímetros. 3 vezes 10 a menos 1 metro. Nós já fizemos esse exercício, ou parecido com esse, né? Isso daqui é o lado. Isso daqui é a carga. O K já está aqui, no vácuo, né? Ele quer saber em 10 a quinta. Então, isso daqui já está no enunciado. Então, como dizia a galera, só vou pegar lá a parte inteira, só a fração lá, né? Ou é assim que a gente leu. 1,4, 10 a quinta Newton por Coulomb. 2,8, 10 a quinta Newton por Coulomb. 3,8, 10 a quinta Newton por Coulomb. 5,1 e 6,6, né? Vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Ele manda considerar o raiz quadrada de 2, 1,4. Olha só, no Enem, principalmente na prova de matemática, eles geralmente consideram, né, o raiz quadrada de 2, 1,4. E o π igual a 3. Então, fique atento para isso, tá? Não vá colocar lá o π, não. O professor falou que o π é 3,1415, etc. Não. Tem que ser aquilo que está lá no enunciado, né? Então, se ele mandou considerar isso aqui, vamos usar isso. Detalhes. Agora são 3 cargas. 3 cargas, uma em cada vértice do quadrado. Elas vão originar quantos vetores no vértice sem carga? Se são 3 cargas, elas vão originar quantos vetores no vértice sem carga? Fala para mim aí. Quantos vetores elas vão originar? Essas 3 cargas. Hein, gente? Fala para mim. Lembre da figura anterior aí. Hein, gente? Cadê vocês? Vou voltar aqui à figura anterior. Pronto. Vamos dizer que aqui seja Q1, aqui seja Q2 e aqui seja Q3. Então, aqui vai ser E3. Então, são 3 cargas originando quantos vetores? 3 vetores. Tá claro? Mas lembre-se, é um quadrado. Então, eu vou ter que fazer um esqueminha aí, tá bom? Vou ter que fazer um esqueminha. Vou montar aqui um quadrado. Então, está aqui o quadrado. Ó. Vocês estão vendo bem esse quadrado? Sim. Então, esta carga, vamos começar por essa. Esta carga origina aqui nesse ponto esse vetor. Vejam que eu não coloquei a seta. Esse vetor de módulo E. Carga Q, distância da carga ao ponto L. Já esta carga, que também está afastada, né? Lembre-se, elas são todas positivas. Então, todo o tempo está saindo, é divergente, né? O vetor é divergente. Então, esta carga aqui de baixo origina aqui no ponto P um vetor saindo, ou seja, um vetor saindo em relação à carga, ou seja, para cima, também de intensidade E. Por que de intensidade E também? Porque a carga é a mesma e a distância também é a mesma. Mas, para essa terceira carga que está ao longo da diagonal, a distância não vai ser mais a mesma, né?
A gente sabe que a hipotenusa, no caso de um triângulo retângulo cujos catetos são iguais, a hipotenusa vai ser L raiz de 2. Como é que eu cheguei nisso? Vamos lá. L', né? É igual a raiz quadrada de L quadrado mais L quadrado. Quanto é que dá L quadrado mais L quadrado? 2L quadrado. Quem sai da raiz quadrada? Somente o L. Então, estou provando aqui que a distância aumentou de quanto? De raiz quadrada de 2. Então, olha só aqui. Se a distância aumentou, não sei se está lá, né? Ou logo, deixa eu ver aqui se está aqui. Não está. Então, vou logo. Quanto vale o E'? O E' vai ser K vezes Q sobre... Quando eu elevar isso aqui ao quadrado, vai ficar... Olha, quando eu elevar a raiz quadrada de 2 ao quadrado, quanto é que dá? 2. E o L ao quadrado. Esse rapaz aqui é o que eu estou chamando de E. Logo, vai ficar E sobre 2. Eu estou explicando aqui por que esse rapaz dá E sobre 2. Porque ele não aumentou do dobro a distância, ele aumentou de raiz quadrada de 2. Quanto é raiz quadrada de 2? Ao quadrado. Quanto é raiz quadrada de 2 ao quadrado? Não são 2? Então, é por isso que fica lá só o 2. Tá bom? Então, vamos nós. Aí, olha só o que diz aqui, né? No vértice, para determinar o módulo do vetor campo elétrico no vértice sem carga, está ali o vértice sem carga, né? Na figura, basta usar as regras de soma vetorial. Preste bem atenção, você não pode, você tem que partir do mais simples para o mais complexo toda vez. Você não vai poder pegar todos os três de uma vez. O que eu vou fazer? Primeiro, achar o valor de E. Eu fiz questão de deixar dessa forma, tá? O valor de E, porque como todo mundo está em função de E, né, vai dar ó, K vezes Q sobre L quadrado. O Q, deixa eu colocar aqui o laser. Aqui apontar, né? O Q está aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 6. O K, 9 vezes 10 a nona. E o R, ou L no caso, né? 3 vezes 10 a menos 1. Então, veja, está na íntegra aqui, ó. Aqui o L ao quadrado, obviamente. Essa continha nós já fizemos outras vezes. A gente não vai fazer mais agora. Tá bom? Então, ó, só o 3 ao quadrado vai dar 9. Ele já vai embora com aquele de 9 que está lá em cima. Só sobrou 2. Sobraram 2, desculpa. 10 a menos 1 ao quadrado, desculpa, 10 a menos 1 ao quadrado, dá 10 a menos 2. Jogando para cima, com aquele 10 a nona, fica 10 elevado a 11. 10 a 11 vezes 10 a menos 6, 11 menos 6 dá 5. Então, está aqui o resultado, né? Nós já fizemos uma continha mais uma vez parecida com essa. Como diz o pessoal, não carece fazer de novo. Tá bom? Você pode fazer por exercício sem problema nenhum. Bom, por que eu fiz isso? Porque todos os vetores estão em função de E. Então, o resultante vai estar em função de E também. Vai estar em função de E também. Não tenha nem dúvida. Qual é o lance agora? Vamos pegar primeiro os ortogonais. Olha, os ortogonais, está aqui, ó. Forma 90 graus. E aqui forma 90 graus.
o módulo do resultante dos dois ortogonais. Ó. E', que eu chamei de E', raiz quadrada de E quadrado mais E quadrado, é algo parecido com isso que nós fizemos aqui em cima, tudo é vetor, né? Então, vai ficar E raiz quadrada de 2. Olha como ficou aqui. Detalhe agora. O resultante total tem módulo. Por quê? Olha só. Porque quando eu resolvo esses dois aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu explico por quê. Não explico. Tá? Por que que dá esta equação aqui? Bom, um já está aqui, ó. E o outro é sobre 2. Mas por que que eu estou somando? Esta que é a questão. Ora, eu estou somando porque o resultante, né, o E', vai estar na diagonal. Vejam, coloquei aqui um vetor, né, gente? Pelo amor de Deus. O E', está aqui o módulo do E', o módulo do E'. Ele vai estar na diagonal. Por que que ele vai estar na diagonal? Porque esses dois aqui têm a mesma intensidade. Se eles têm a mesma intensidade, o resultante deles, que é o E', vai estar na diagonal. Ou seja, vou colocar aqui, ó, só para você entender. Quando eu fizer aqui, ó, é difícil. Rapaz, é muito difícil. Deixa eu ver se eu encontro um jeito aqui. Volta. Só para ficar um negócio mais ou menos bonitinho aqui. Só um minutinho. Peguei o negócio errado. Era caneta, não deu certo. Eu quero a caneta. Olha só, bora tentar aqui fazer o E' aqui, pelo amor de Deus. Beleza? Aqui o E'. Quando eu faço a composição... Opa, coloquei um, desfaça. E'. Quando eu fiz a composição desses dois aqui, ó, eu estou riscando exatamente porque eles não vão aparecer mais. Quando eu fiz a composição a composição, que eu sei que não tem mais nada aqui, tá? Dos ortogonais. Tá bom? Quando eu faço a composição dos ortogonais, esses aqui que deram origem àquela composição desaparecem. E aí eu fico com dois vetores, o E' e o E sobre 2, na mesma direção e mesmo sentido. Por isso eu somo. Esse aqui é o E'. Esse daqui é o E sobre 2. Devido a esta carga, que todas elas são positivas. Então, aí eu posso fazer aqui, né, aquela jogada, né? Que eu vou fazer bem aqui, ó, que dá para fazer.
Resultante é igual. O E eu já tenho quanto vale. 2 vezes 10 à quinta. Raiz quadrada de 2. Mais 2 vezes 10 à quinta. 2 vezes 10 à quinta. Dividido por 2. Tá certo? Isso daqui vai simplificar. Fator comum aqui, 10 à quinta. E aqui vai ficar 2 vezes 1,4 mais 1. Quanto é 2 vezes 1,4? Não é 2,8? Com mais 1, 3,8. Isso daqui vai dar 3,8. Alternativa aí. Beleza, gente? Então, vejam. O que é que eu chamo a atenção de vocês? Primeiro ponto, são 3 cargas. Vão dar, eu nem escrevi aqui, né? Originam 3 vetores. 2 cargas originam 2 vetores e assim por diante. Vetores. Tá bom? Ok? Primeiro passo é esse. Agora, identificar como são os vetores. Usando lá, né, as características do vetor campo elétrico de uma carga pontiforme. Direção, a mesma da reta que une a carga ao ponto. Então, para a carga de cima, é horizontal. Para a carga de baixo, né? Para a terceira carga, pronto. Para a primeira carga, é horizontal. Para a terceira carga, vertical. E para a segunda carga, vai ser diagonal. Identificou. Tá certo? Segundo passo é identificar quanto vale cada um deles. Foi o que eu fiz, né? Identifiquei que, como para a primeira e para a terceira carga, os valores são os mesmos, então a intensidade vai ser o mesmo, que é o E. Já para a segunda carga, como eu aumentei a distância de raiz quadrada de 2, o que aconteceu? Então, a intensidade diminuiu pela metade. Eu quis fazer mais ou menos isso aí pela metade. Primeiro eu faço, olha, a regra do paralelogramo, vocês sabem, só as edificações sabem. A regra do paralelogramo eu só posso fazer de 2 em 2. Não dá para eu fazer 3, 4, tem que fazer de 2 em 2. Então, primeiro, eu fiz de quem? Dos 2 ortogonais. E quando eu faço dos 2 ortogonais, cai bem em cima da diagonal, né? Então, soma com da diagonal. Então, é raiz quadrada de 2 mais E sobre 2. E agora é só continha aí, né? Beleza, gente? Reparem o seguinte, é uma estratégia que a gente usa na física bastante, que é a álgebra. Vejam que eu fui fazendo a álgebra, só substituir os valores no final. Isso é muito bom, tá bom? Porque às vezes você pode, logo substituindo os valores, confundir as coisas. E às vezes simplifica, às vezes vai diminuindo um pouquinho as situações. Beleza? Bom, vamos agora para a última parte, né, de campo elétrico, né, que é exatamente a representação dos campos elétricos. Todo e qualquer campo elétrico pode ser representado por meio das linhas de força. Essas linhas de força, elas são linhas imaginárias, tá? Elas são linhas imaginárias, também chamadas linhas de campo elétrico. Elas são imaginárias. Elas são construídas, né, matematicamente, então, né, são imaginárias,
A partir do seguinte, que os vetores campo elétrico são sempre tangentes a elas no ponto considerado, ou nos pontos considerados. Tá? Então, está lá na apostila, está lá bem explicado, detalhe, né? Quais são as propriedades das linhas de força? As linhas de força nunca, absolutamente, se cruzam. Porque se elas se cruzarem, né, como cada vetor campo elétrico é tangente ao ponto, é tangente à linha no ponto considerado, se elas se cruzarem, significa dizer que eu vou ter dois vetores. Eu só posso ter um vetor para cada ponto do campo. Aquela estratégia que a gente utilizou ainda agora é só uma estratégia, que é o princípio da superposição. É uma estratégia. Mas, na verdade, só existe um vetor, que foi o resultante, por exemplo, que nós calculamos ainda agora, né, no exercício anterior. Então, elas nunca vão se cruzar. A segunda, tão importante quanto a primeira, que diz o seguinte: quanto maior a densidade das linhas de força, quanto maior a densidade das linhas de força, ou seja, quanto mais linha de força eu tiver uma próxima da outra, maior será a intensidade do vetor campo elétrico naquela região. Tá certo? Quanto mais próximas as linhas, maior a intensidade naquela região. Tá? Isso daqui é a carga pontual. Então, lembrasse que eu falei ainda agora que o campo elétrico ele seria radial, né? Então, aqui, ó, carga pontual. Aqui eu tenho uma carga positiva. Deixa como eu estou colocando Qzão, tá? Bora colocar tudo Qzão aqui. Aqui, quando a carga geradora é positiva, e aqui, quando a carga geradora é negativa. Elas são o que eu falei? Radiais. Estou reforçando agora. Ó. Qual a diferença? A forma é a mesma do campo, né? A diferença é que aqui, ó, para a positiva, elas são o quê? Divergentes, né? Divergentes. No caso da negativa, as linhas são convergentes. Ok? Mas nos dois casos elas são radiais. Aqui já são duas cargas, olha só. Tá? São duas cargas. Aqui as duas são positivas, né? Duas cargas. Mesmo módulo, ó. Cargas de mesmo módulo. Deixa eu escrever aqui. Mesmo módulo. Tá bom? Aqui as duas são positivas, ó. Aqui as duas são positivas. Aqui positivas. E aqui uma positiva e outra negativa. Tá bom? Para esse cara aqui específico, nós chamamos isso de dipolo elétrico, tá bom? Isso aqui é um dipolo elétrico. Então, o que é um dipolo elétrico? Duas cargas de mesmo módulo, mas de sinais contrários, tá bom? Aqui a gente vê algo interessante aqui, né? Qual é a ideia das linhas de força? Elas sempre nascem nas cargas positivas e morrem nas cargas negativas. Então, a gente diz, né,
que que a carga positiva é uma fonte de campo, enquanto que a carga negativa é um sorvedouro de campo. Né? Imagine, aí o pessoal de construção civil sabe, né? Uma tubulação onde tem um furinho lá no tubo e começa a vazar água ali, né? A água, ela vai vazar se espalhando em todas as direções. Ela vai formar o que a gente chama de um campo de velocidade das partículas da água. Então, ali é uma fonte. Se eu tiver um ralo, eu vou ter um sorvedouro, né? Ou seja, a água vai escorrer por ali, né? Vai escoar por ali pelo ralo. Então, fonte saindo e sorvedouro entrando. Então, aqui nós temos a ideia aqui de um campo, né? No caso, é um campo elétrico, tá? Então, a carga positiva é uma fonte e a carga negativa é um sorvedouro de campo elétrico. Tá? E esse terceiro e último campo aqui, que eu disse, que nós íamos estudar 3 campos, né? Aqui um campo de uma carga, que é uma e uma. Aqui o campo de 2, pode ser 2 ou mais. Agora a gente viu no exemplo lá do quadrado, não foi isso? E esse campo aqui, ele é um campo muito importante. É o campo elétrico uniforme. Qual é a característica desse campo elétrico uniforme? Opa, volta aqui, eu estou querendo acabar a aula. Uniforme, que é o céu, né? Campo elétrico uniforme. Os vetores, presta bem atenção, são iguais. Tá bom? Então, se no campo elétrico uniforme os vetores são iguais, são constantes, né? Se eles são iguais, se eu colocar uma carga aqui, ó, dentro de um campo elétrico uniforme, ela vai adquirir uma aceleração constante. Porque a força resultante, ó, não é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Nesse caso, a força resultante é a própria força elétrica, que vai ser Q vezes zero. Então, quando eu combinar essas duas, a carga vai ter uma aceleração constante. Se é uma aceleração constante, eu vou ter o quê? Um m r u-v. Movimento retilíneo uniformemente variado. A aceleração constante, né? Essa aceleração, ela é constante. Tudo isso por quê? Porque o vetor campo elétrico uniforme é o mesmo. Eles são iguais aqui. Bom, como é que ele é criado, esse vetor campo elétrico uniforme? Por 2 placas, olha. Uma placa positiva, eletrizada positivamente, e uma placa eletrizada negativamente. Olha só a ideia. Nascem nas positivas e morrem na negativa. Olha essa representação aqui. Nessa representação, o que é que eu observo? As linhas são o quê? Paralelas, né? São só paralelas? Não, a distância entre elas também se mantém. Exatamente para a gente entender esta propriedade aqui, ó. Aqui não, ó. Aqui elas estão mais próximas, eu vou ter um valor de E aqui nesse ponto, né? Aqui elas estão mais afastadas, né? Nós sabemos.
que se a distância aumentar, no caso da carga elétrica pontual, a intensidade do vetor campo elétrico diminui. Tá bom? Olhem isso aqui nessas duas figuras. Próximo às cargas, elas são radiais, olha. Mas conforme eu vou me afastando, uma vai interferindo na outra. Tá bom? Mas no caso do campo elétrico uniforme, as linhas são igualmente afastadas. Então, bora escrever aqui, né? Igualmente faltou um Lzinho aqui. Afastadas. Afastadas. Por que são afastadas? Porque os vetores são iguais. Tem a mesma direção, mesmo sentido e o mesmo modo. Os vetores são iguais. Tá? Então, estão aí, né, os campos que a gente trabalhou hoje, né, o campo gerado por uma carga putiforme. Trabalhamos primeiro a definição geral do campo elétrico. E depois, trabalhamos as definições específicas. Campo gerado por uma carga putiforme. Campo gerado por mais de uma carga putiforme. Eu não falei, mas estou falando agora. É uma distribuição discreta de carga elétrica. Tá bom? Qual a diferença para uma outra distribuição? É essa que nós temos aqui, ó, no campo elétrico uniforme. Aqui no campo elétrico uniforme, nós temos uma distribuição contínua de carga. Né? Discreta, eu posso ver uma, posso ver outra, com bem clareza. Tá bom? Contínua, uma encosta na outra, então eu não posso separar uma da outra. Tá? Então, distribuição discreta, foi o que nós vimos, e o único de distribuição contínua é o campo elétrico uniforme. Existem outros casos, gente, só que a gente não vai, nesse momento, né, trabalhar. Basta, a nível de terceiro ano de ensino médio, trabalhar esses campos que nós estamos vendo aqui. E o resto é só resolver exercício. Tá bom, galera? Beleza? Eu estava prevendo mesmo essa aula para 2 horas, tá, de aula. Tá bom? Vamos, na próxima aula, talvez nós comecemos às 8 horas, tá bom? 8h30. Não vou começar 8, vou começar 8h30, pronto. Porque eu tenho que ver a metade do outro capítulo, visto que na próxima segunda-feira, dia 8, não é isso? Dia 9 vocês têm aula de Química. Tá? E na outra segunda-feira, 15 de novembro, é feriado, proclamação da República. Então, não vai haver aula. Aí, quando for dia 22, eu vejo a metade daquela que nós fizemos, de capacitores, e a outra metade já de corrente elétrica e resistores elétricos. Quero salientar aos colegas aí, aos alunos e alunas, que quando nós fecharmos corrente elétrica e resistência elétrica, nós já teremos fechado o conteúdo para a segunda avaliação de vocês. Lembrando que na próxima segunda-feira, viu, Yasmin? Coordene isso, por favor. Eu preciso dos grupos. Que na próxima segunda-feira a gente já vai lançar aí o nosso sorteio das questões. Então, fiquem atentos para esses detalhes aí. São detalhes importantes, porque na próxima segunda-feira vocês já estarão fazendo aí a... Então, tá. Então, mande para o meu e-mail, qualquer coisa parecida, tá bom? Então, tá legal, gente. Então, vamos estudar. É corrido, gente, é corrido o curso, porque está blocado, né? Eu pensei até que vocês já tinham feito Física 3. Por quê? Porque Física 3 foi dado ainda no primeiro semestre, né? Física 3 foi dado no primeiro semestre. No primeiro bloco foi dado Física 3, no caso Física. No segundo bloco, Física 2. Tanto é que eu trabalhei com agrimensura.
Física 3 eu não tinha trabalhado com nenhuma turma no primeiro bloco. No segundo bloco, Física 2. E agora, no segundo semestre, Física 1. Né? Eu pensei que todos já tinham feito Física 3. Quando o Eurico me falou, sem problema nenhum, a gente está aqui, mas é blocado. Tá? Nós teremos que ver esse assunto distribuído ao longo do ano, né? Mas como está blocado, a gente fica corrido, né? Então, fechamos hoje o conteúdo para a primeira avaliação de vocês. É o que eu fecharia se ele tivesse presencial, tá bom? Ficaria aí mesmo, fecharia aí mesmo com o campo elétrico. A vantagem é que vocês vão fazer em grupo essas avaliações, tá bom? Ok, gente. Alguma dúvida aí? Eu tenho, professor, só uma pergunta. Fale. No vetor, por exemplo, quando você estava fazendo uma das questões, né? Não tinha o vetor nas forças. Eu quero saber Não, se primeiro. esse vetor... Só primeiro, Thiago. Sim, ó. Esquece força. Né? É. Esquece, já te falei uma vez, vou falar outra vez. Esquece a força. A força só quando eu tenho duas cargas. Quando eu tenho aqui carga e ponto, só é o vetor, tá bom? Vetor campo elétrico, tá bom? Carga e ponto é vetor campo elétrico. Carga com carga, força elétrica, tá bom? Vamos lá. Qual é a sua dúvida agora? Pois é, minha dúvida é, porque sempre tem uma setinha, né, em cima da letra, geralmente. Então foi esse caso aqui, tá bom? Sim. Então A foi minha esse caso aqui. pergunta essa setinha ela é sempre para a direita? Sempre, sempre. Que é a representação do vetor, né? É a representação, está aqui, ó. A representação do vetor é sempre uma setinha para a direita. Porque essa setinha não quer dizer nada qual é a direção dele. Tá bom? Essa setinha é a representação vetorial. Só isso. Tá bom? Só isso. Mas quando eu vou para a representação do vetor propriamente dito, olha só aqui. É essa seta, ó. Então, esse vetor aqui horizontal é devido a esta carga, porque ele está para a direita, porque a carga é positiva. Já esse segundo vetor tem a ver com essa terceira carga. Por que ele está para cima? Porque a carga é positiva. Já esse vetor aqui, ó, porque eu posso representar o vetor e colocar a intensidade dele. Também foi por isso que eu usei aí, porque eu precisava trabalhar a ideia de que os ortogonais têm a mesma intensidade e do que o diagonal não tem, pelo fato de que aumentou a distância, né? Tá bom? Tá claro aí? Então, essa setinha de cima do vetor não tem, que é sempre para a direita, não está me mostrando o vetor. Está só fazendo uma representação dele, matemática. Bom, a representação matemática de um vetor, né? E isso a gente vê lá em edificações, né? Tá. Mais alguma pergunta, Thiago? Não, era só isso, professor. Obrigado. Então tá. Então, se alguém não tiver mais dúvida, né, eu desejo a vocês aí, né, bom feriado amanhã, né? Bom feriado amanhã. E desejo a todos uma excelente semana, tá bom?